A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez vamos nos alimentar da palavra de Deus, né? Vamos aqui numa passagem onde nós vamos pegar bons exemplos aqui de uma pessoa que foi muito elogiada pelo Senhor Jesus quando ele estava passando aqui pela terra. Nós vamos ali na palavra que está em Lucas, capítulo de número 7. A partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem ele muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe conceda isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Amém? Então aqui nós vemos a história de, muitos conhecem, do centurião, né? De Cafarnaum. Então esse centurião, ele era um homem de autoridade, mas ele era um pouco diferente, ele tinha algumas qualidades. Apesar de ele estar em um nível, digamos, nível social elevado, né? Ele era um chefe, digamos assim, né? Um encarregado ali de um exército, né? Digamos assim, ele tinha algumas qualidades importantes. Primeira coisa, ele não estava buscando o favor para si. Nós vemos aqui então que havia um servo dele, ou seja, um empregado dele que estava muito doente, né? Então nós vemos aqui a preocupação daquele homem com o seu servo. Isso é uma coisa muito importante, isso é um amor verdadeiro ao próximo que tinha no coração daquele homem. É algo que hoje, nos dias de hoje, por exemplo, não é muito comum de se ver, principalmente em pessoas que estão num nível, digamos, social elevado, ou uma pessoa que tem uma grande autoridade, que tem muitos empregados, muitas pessoas, digamos assim, abaixo dele, digamos, socialmente, ou dentro de uma empresa, por exemplo, né? Normalmente nós vemos dentro de algumas empresas um empregado, aquele que está num nível assim, um pouco mais baixo dos gerentes, por exemplo, né? Dos diretores, ser tratado apenas como um número, né? Apenas como alguém que está ali para trabalhar, para dar lucro para a empresa e, digamos assim, meio que quase descartável, né? É apenas um empregado. Se eu não gostar muito do serviço dele, eu mando embora e contrato outro. Então nós vemos aqui esse centurião, por exemplo, ele tinha algo diferente. Ele não via apenas aquele homem como um servo, como um empregado, né? Ele via aquele homem como uma pessoa. Então ele via o valor que tinha aquele servo, né? Ele via realmente com carinho, com amor a situação daquele homem. E ele foi interceder justamente por ele, não pela própria vida, mas pela vida do seu servo. É importante aqui também dizer que quando ele ficou sabendo, né, que Jesus estava por ali, ele rapidamente enviou alguém para buscar socorro em Jesus. Isso também é muito importante, né? Nós precisamos entender, como diz a palavra de Deus, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde que vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então aquele homem, apesar, nós vamos ver daqui a pouquinho, apesar de ele não pertencer ao povo de Deus, digamos assim, resumindo para nós, ele não ser de nenhuma igreja, ele resolveu buscar em Jesus a salvação, a solução do seu servo. Repito, não foi para ele, mas para o seu próximo, né? Isso é uma coisa que agrada muito a Deus, a pessoa que se preocupa com o bem-estar do teu próximo. Muitas vezes a pessoa ela deixa até o seu bem-estar, ela deixa até o seu, digamos assim, a sua zona de conforto em benefício do teu próximo. Isso agrada muito a Deus, porque isso faz parte dos mandamentos principais de Deus. Jesus resumiu os mandamentos do Senhor Deus em 2. Ele disse assim: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então isso é uma das coisas que mais agrada a Deus, quando eu me preocupo com o meu próximo, quando eu me preocupo com o bem-estar do meu próximo, né? Então aqui ele foi buscar em Jesus. Ele enviou algumas pessoas ali para interceder, para clamar por aquele servo. Ora, mas por que ele não foi pessoalmente? Nós vamos entender aqui. Diz assim:
Vamos ver aqui no 4, né? Ele diz assim: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, repetindo, né? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem mesmo me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo sarará. Olha só que coisa interessante. Por que então que ele não foi diretamente, pessoalmente até Jesus? Porque ele também tem uma qualidade, ele tinha uma qualidade muito importante, né? Ele era uma pessoa humilde. Então a palavra do Senhor diz que se nós nos humilharmos diante de Deus, né, formos humildes, nos humilharmos diante dele, ele nos exaltará. Então aquele homem, ele não se julgava uma pessoa digna de estar na presença do Senhor. Então muitas pessoas hoje acham que Deus tem obrigação de abençoar a vida delas, né? As pessoas se exaltam, e a palavra do Senhor diz que aquele que se exaltar, ele vai ser humilhado, mas aquele que se humilhar, esse sim vai ser exaltado por Deus. Então esse homem aqui estava a um passo de ser exaltado por Deus, de ser colocado em uma posição de honra. Então se você é uma pessoa que quer ser colocado em uma posição de honra, talvez você tenha andado aí em meio aos de baixa sorte, como diz a palavra de Deus, sendo envergonhado, talvez você precisa mudar um pouco o seu comportamento. Ao invés de se achar digno, de se achar alguém importante, faça como esse centurião, né? Se julgue uma pessoa pequena, uma pessoa que não é digna de estar na presença de Deus. Então tem que se humilhar, tem que ser humilde mesmo, reconhecer que é pequeno. Afinal de contas, a palavra do Senhor diz que sem Deus nós não somos nada aqui na terra. Nós somos como aquela flor do campo, aquela erva do campo, né? Vem o vento, assopra e daqui a pouco já não existe mais. Então nós somos muito pequeninos. Então é como diz a palavra de Deus: a soberba do homem precede a sua ruína. Isso é um dos defeitos mais horríveis do ser humano, a soberba, a pessoa achar que ela é muito importante, talvez porque ela tem dinheiro, ou talvez, como esse centurião aqui, é uma pessoa que tem autoridade, tem muitos servos, muitos empregados, talvez é um grande empresário, né? Uma pessoa milionária, alguém que tem autoridade sobre uma cidade, um país, por exemplo, né? Então essas pessoas, muitas vezes elas se engrandecem, então elas se acham melhores do que as outras. Então essa pessoa, ela tem uma tendência lá na frente a ser humilhada, né? Então essa pessoa tem uma tendência a ter um sofrimento lá na frente, ao passo que esse homem aqui, mesmo sendo uma pessoa de muita autoridade, tendo vários subordinados abaixo dele, ele foi humilde, né? Ele disse assim, que não era nem mesmo digno de estar na presença do Senhor Jesus. Então, ele foi de uma humildade muito grande, né? Ele falou: não sou digno de que o Senhor venha na minha casa não é digna de ter a tua presença, eu sou um pecador, entre aspas, né? Eu sou uma pessoa muito pequena, eu não mereço, essa é a palavra, né? Eu não mereço. As pessoas acham que merecem alguma coisa de Deus, porque afinal de contas, elas dão cesta básica, ela ajuda um, ajuda o outro. Não, a palavra do Senhor diz que ninguém merece nada de Deus. Então aquela pessoa que se acha merecedora, que se acha alguém importante, ela está muito enganada. A palavra do Senhor diz que todos nós erramos, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, não merecemos nada, mas o Senhor, pela fé e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Ele nos concede a sua bênção, né? E esse homem, ele foi grandemente abençoado, juntamente com o servo dele, por essas qualidades. E tem mais algumas coisas importantes aqui. Vamos seguir então. Ele disse assim, então, né? Não sou digno que o Senhor esteja ali na minha casa, não sou digno nem de me aproximar de ti. Olha a humildade desse homem, hein? Aí então, diz assim, no versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Então aquele homem entendeu também uma outra coisa importante. Ele entendeu a autoridade. Mas que autoridade é essa? Autoridade
do Senhor Jesus. Ele começou a comparar, ele disse assim: olha, eu entendo o que é uma pessoa que tem autoridade, porque afinal de contas, quando eu falo para o meu servo faz isso, ele faz. Quando eu falo para o meu servo vai até lá, ele vai. Então o que ele está fazendo aqui na verdade? Ele está se colocando na posição de servo diante do Senhor. Então ele está considerando Jesus como o Senhor, como aquele que dá as ordens, como aquele que tem a maior autoridade sobre todos, em nome de Jesus. Por isso que a palavra do Senhor diz que toda autoridade, todo poder foi dado a Jesus Cristo, e ele compreendeu isso. Então ele diz: Senhor, eu entendo que é uma pessoa que tem autoridade. Em outras palavras, eu confio na autoridade do Senhor. Então, se o Senhor disser, ele diz assim, né? Uma palavra, o meu servo sarará. Então, uma coisa muito linda aqui, irmãos, a fé. Então ele acreditou simplesmente em uma palavra de Jesus. Irmão, entenda bem uma coisa: nós não precisamos de muita coisa para receber o milagre de Deus. Nós não precisamos de realizar muitos rituais, né? Pagar promessa, fazer muita campanha. Não, nada disso. Olha só, ele disse assim: se o Senhor disser uma palavra, o meu servo sarará. Então, na realidade aqui nós vamos ver que Jesus disse daquele homem, né? A fé genuína estava no coração daquele homem. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Versículo 9: ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel, o povo de Deus, né? Nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Olha que coisa interessante, aquele homem, como eu disse anteriormente, ele não pertencia ao povo de Deus, não era da igreja, digamos assim, mas Jesus encontrou naquele homem uma fé que nem mesmo nos seus discípulos Jesus encontrou. Nós vamos ver em várias passagens da Bíblia que Jesus olha para os seus discípulos, né? No momento, por exemplo, daquela tempestade, no momento de algumas tribulações, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: ei, por que vocês são tão tímidos na fé? Outra vez ele diz: por que vocês não têm fé? Porque a fé de vocês é tão pequena. E quando ele olha para esse homem que nem faz parte do povo de Deus, né? Digamos assim para nós, nem faz parte da igreja, ele diz: nem no meio do meu povo eu vi uma fé como essa. Por quê, irmãos? Precisamos entender o que é uma fé genuína e verdadeira. Existem, por exemplo, desde o início da Bíblia, né? E Jesus também praticou algumas coisas, por exemplo, usando alguns elementos. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma tendência em acreditar mais naquilo que ele vê. Então a fé verdadeira é você acreditar naquilo que você não vê. E às vezes nós podemos usar alguns elementos até para estimular a fé de algumas pessoas. Jesus fez isso. Jesus, uma certa vez, por exemplo, ele pegou, cuspiu no chão, fez um lodo, né? Depois passou no olho do cego e disse para ele: olha, agora você vai lá e lava-se no tanque de Siloé e você vai ser curado. E assim aconteceu. Mas em outra vez, Jesus simplesmente chegou para o outro cego e perguntou para ele: o que você quer que eu faça? E o cego disse: que eu veja. E Jesus disse: então vê. E na mesma hora ele foi curado. Então, o que acontece? Existem diferentes tipos de fé, existem níveis diferentes de fé. Existem pessoas, por exemplo, que se ela não tiver, por exemplo, um copo com água, para alguém orar naquele copo com água, ela beber aquela água, ela não acredita que ela vai ser curada, ela não acredita que vai receber uma bênção. A pessoa pode, o pastor ou alguém orar, ungir, por exemplo, um copo com água, um azeite, ou um lenço, ou um objeto, ou uma foto, e a pessoa recebeu o milagre? Claro que pode. Jesus não fez isso lá com o lodo? O apóstolo Paulo também fazia isso. Nos lugares que ele não podia chegar para pregar a palavra, ele ungia, ele orava e abençoava lenços, aventais, e pedia para as pessoas levarem até as pessoas doentes, as pessoas que precisavam de milagres, e as pessoas recebiam milagres. Então, é uma maneira de abençoar também. Mas o povo de Deus, principalmente, tem uma tendência a ficar muito religioso, a ficar dependente de costumes, de rituais. Como eu disse anteriormente, tem pessoa que se não tiver um copo com água lá para alguém orar e ela beber aquela água, ela não crê que vai ser curada. Tem pessoa que, se ela não estiver numa igreja que faz campanha, onde você pega água, pega o azeite, pega o lenço, pega alguma coisa assim para poder receber o milagre, ela não consegue crer que vai receber o milagre.
Então isso é uma coisa muito ruim, porque na verdade a fé daquela pessoa acaba ficando dependente de rituais, dependente de elementos, e ao passo que a fé verdadeira e genuína, aquela fé pura que realmente move o poder de Deus, é a fé que diz na Bíblia, a fé na palavra de Deus. Então, quando aquele centurião diz: Senhor, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo sarará, você vai perceber que Jesus nem fez uma oração, não, nem tocou naquele servo, nem viu aquele servo. Simplesmente Jesus disse assim: olha, eu nunca vi uma fé como a fé desse homem. E aquele homem, você vai ver que foi curado. Olha o que diz aqui no versículo 10: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então Jesus não fez uma oração, Jesus não ungiu, não pegou o azeite, não pegou o copo com água, não viu o lencinho, nada disso. Ele simplesmente disse: nunca vi uma fé como a desse homem. Então, simplesmente com aquela palavra, como disse o próprio centurião: Senhor, diz uma palavra só e vai acontecer o milagre. Jesus apenas declarou que a fé daquele homem era muito grande e o milagre aconteceu. Então, a fé genuína é essa. Você não precisa crer num copo com água, crer num lenço, crer num objeto. O que você precisa crer é na palavra de Deus. Por quê? A Bíblia diz uma coisa muito séria: Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, ou seja, Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, Jesus Cristo sendo o autor e consumador da fé, o que significa isso? A palavra de Deus, ela é autora, ou seja, ela gera a fé e ela consuma a fé. Como que ela consuma a fé? Realizando o milagre. Então, quando eu creio em Jesus, como aquele homem fez, ele buscou em Jesus, ele disse: basta uma palavra, vai acontecer o milagre. Irmão, quando você crê que basta uma palavra para você receber o milagre, para acontecer o milagre, ali é suficiente. Você não precisa de mais nada, você não fica dependendo de rituais. Então, não que seja errado, como diz na Bíblia, Jesus Cristo usou lodo, Paulo usava lenços, aventais, a sombra de Pedro, quando ele passava, curava as pessoas. Existe sim a possibilidade disso acontecer, desde que a fé realmente genuína e verdadeira, a fé realmente que está no meu coração, esteja em Jesus, esteja naquilo que diz a palavra de Deus, esteja na palavra de Deus, porque quando Deus fala, Ele faz, como diz lá no início, em Gênesis: e disse Deus, haja luz, e a luz aconteceu, e disse Deus, haja porção seca, e assim por diante, e tudo surgiu. Então, desde Gênesis até Apocalipse, o que importa para nós é a palavra de Deus. Então, se de repente você estiver aí precisando de uma oração, eu preciso ir na igreja que o pastor me dá lá um copo de água ungido, ou me ungir com azeite. Aí você chega na igreja, não tem o azeite, não tem o copo com água, e aí? Você vai deixar de receber o teu milagre? Não, basta você crer em Jesus, basta você crer na palavra de Deus. Esta palavra que está chegando até você nesse momento é mais do que suficiente para promover o milagre na tua vida, se você crê, porque aquele homem creu. Ele disse: eu acredito, Senhor, se o Senhor disser uma palavra apenas, o meu servo vai ser curado. E Jesus ficou maravilhado. Então vamos deixar o nosso Senhor maravilhado com a nossa fé. Nós podemos até usar os elementos, fazer um propósito, ungir com azeite, sim, mas não vamos deixar a nossa fé dependendo dessas coisas. A nossa fé só pode depender de uma única coisa: de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que traz a fé no nosso coração através da sua palavra, é aquele que realiza o milagre também através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, se você era essa pessoa até esse momento, que acreditava muito nessas campanhas e rituais, digo para você, até funciona, até você consegue receber alguma bênção, porque ali está estimulando a tua fé. Mas se a palavra de Deus não for a base disso, não vai acontecer nada, porque Jesus sim é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor de milagres, é Ele que opera, é Ele que curou aquele servo, e é Ele que pode estar curando você nesse momento, seja de qualquer enfermidade, seja do teu corpo, da tua alma, do teu espírito, seja as suas emoções.
seja o seu psicológico, a sua vida emocional, sentimental. Jesus está entrando aí na tua casa agora, ou onde quer que você esteja, através dessa palavra. E se você ousar dizer para Ele: Senhor, esta palavra é suficiente, eu não preciso pagar promessa, eu não preciso de copo com água, eu não preciso de azeite, eu não preciso de nada, eu só preciso do Senhor, eu só preciso dessa palavra, e eu vou receber o meu milagre agora, em nome de Jesus. Se você declarar isso, com certeza eu profetizo sobre a tua vida, que você estará recebendo agora, nesse momento, um milagre, não só sobre a tua vida, como não foi ali sobre a vida do centurião, foi sobre o servo dele. Talvez Jesus está entrando agora na tua casa, na tua vida, essa palavra está entrando na tua casa agora, para abençoar o teu familiar que está doente, para abençoar um parente seu que está enfermo, para abençoar um vizinho seu, ali, um amigo seu. E pode ter certeza, se você lá no teu coração crer nessa palavra, o mesmo Jesus Cristo que abençoou, que curou aquele servo do centurião, a mesma palavra que abençoou aquele servo do centurião, é essa mesma palavra que você está ouvindo, que está abençoando a tua vida, que está abençoando a tua família, a tua casa, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra no teu coração, alicerce a sua fé, firme a sua fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Faça dele suficiente na tua vida para realizar o milagre que você precisa. Faça de Jesus Cristo suficiente na tua vida para lhe ajudar, para resolver aquilo que você não consegue resolver há muito tempo. Com certeza o Senhor é Deus de milagres, Ele vai realizar. Aonde você não consegue, Ele vai conseguir por você, em nome do Senhor Jesus. Amém?